Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o vídeo da série onde a gente vai começar a falar sobre o capítulo 2 do livro. A gente está lendo aqui o livro em Artificial Intelligence, A Modern Approach, do Russell e do Norvin, dois pesquisadores muito famosos da área. Esse já é um livro que já tem muitos anos, é a quarta edição do livro, né, que foi lançada recentemente. E eu me propus aqui a ler ele e trazer, dissecar como se fosse uma aula aqui para vocês o livro. A ideia desse capítulo 2 é a primeira parte técnica do livro, é a primeira parte que ele começa a trazer algum vocabulário pra gente, onde ele fala, explica pra gente, né, como é que vai ser esse framework de modelagem que ele vai trazer. E a ideia central dessa parte do livro é justamente mostrar qual é a ferramenta que a gente vai usar para criar todos os agentes e interagir com o ambiente que a gente vai criar para falar de IA e mostrar e resolver um problema na vida real, né? E a ideia é muito legal, eu gosto muito desse capítulo, alguns comentários, né, que eu achei dessa leitura, justamente porque ele parte de alguns conceitos mais abstratos e fala, olha, a abstração ela tem um pouco de indefinição e como um engenheiro aqui eu preciso criar algo para resolver um problema, vou definir, por exemplo, racionalidade. Racionalidade para mim é isso, pode ter diversos outros fatores filosóficos que definem racionalidade, mas para o meu trabalho, para criar algo que funcione funcional no sentido de IA, esse aqui é o meu conceito de racionalidade, né? E ele parte de um framework genérico, né? O capítulo tem 7 sessões. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, já que ele foca, né, muito mais nas primeiras partes, uma parte mais de transição entre essa filosofia e a parte moderna até a sessão 2.4. A sessão 2.4 até a sessão 2.7, basicamente ele vai falar sobre implementações desse framework que ele falou nas 3 primeiras sessões. Então esse vídeo é da sessão 2.1, 2.2, 2.3, onde a gente vai definir de maneira mais formal o que eu falei aqui para vocês sobre o que é um ambiente e o que é um agente. E a gente vai tratar alguns conceitos, por exemplo, de racionalidade. Vou dar alguns exemplos de ambiente para vocês, trazer exemplos concretos do mundo real, onde a IA está sendo usada para resolver problemas do mundo real. A seção 2.4, que vai ser já no próximo vídeo, ela traz implementações desse framework que a gente vai propor nesse vídeo hoje. Diferentes tipos de agente, basicamente a gente vai falar, são 4 grandes tipos de agente. E o capítulo termina falando dos desafios, né, de a gente modelar esses agentes, certo? Então vamos começar aqui, vamos para a seção 2.1. A seção 2.1 aqui ela é Agents and Environments, ou seja, agentes e o ambiente. Ambiente no sentido de um ambiente que esse agente vai agir. E ele vai começar, né, a falar que esse... Quando eu falei em framework, vocês pensam numa caixa de ferramentas, sabe? Um protótipo, um modelo a ser seguido, né? E vamos aqui para outra tela, onde eu vou mostrar essa figura 2.1. Essa tela que vocês estão vendo aqui é a figura 2.1. Aqui tem várias definições, né? Tanto de como a gente interage com o meio ambiente. E, basicamente, quando eu falo em ambiente, aqui do lado, eu vou estar falando sobre o problema que eu quero resolver, né? Então, essa parte aqui, ela pode ser, por exemplo, um jogo de xadrez, ela pode ser um carro autônomo, ela pode ser qualquer tipo de ação, o lugar onde eu quero aplicar IA. Vai ter uma sessão, a sessão 2.3, ela é dedicada a falar sobre algumas nuances do meio ambiente, tipos de ambiente que você pode lidar, e como isso torna mais fácil ou mais difícil a sua tarefa. Mas, essencialmente, quando eu estou falando de ambiente, é algo que eu não controlo, tá? É algo que eu estou interagindo, é o mundo real, é algo que o meu modelo não pode atuar, tá? O meu modelo vai estar aqui encapsulado nessa outra parte aqui que a gente vai chamar de agente, certo? O agente, ele é basicamente a forma que eu vou resolver o meu problema. E ele vai conseguir fazer isso através de alguns mecanismos, certo? Os mecanismos, primeiro ele tem que entender o que o ambiente está mandando para ele, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. O ambiente, ele pode mandar para ele perceptos, aqui, certo? Esses perceptos, se for um jogo de xadrez, é o movimento que o outro adversário fez. Se é um carro autônomo dirigindo, por exemplo, a imagem do carro na frente, a captura de câmera, o frame de câmera. E ele interage, né, com o meio ambiente, buscando esses perceptos através de sensores, né, como está aqui. E ele reage ao meio ambiente, ele influencia no meio ambiente através de atuadores. E esses atuadores vão realizar alguma ação. De novo, novamente, um exemplo mais concreto. Se eu estou modelando uma IA para jogar xadrez, o meu ambiente é o tabuleiro de xadrez, as peças que compõem o tabuleiro, enquanto o meu agente é a máquina, né, que vai pensar e vai receber os perceptos, ou seja, os movimentos
meu oponente, através de algum sensor, pode ser algum sensor que eu posso digitar na tela, ou eu posso ser um sensor de imagem, diversos tipos de hardware, ou mesmo através de software a gente pode abstrair e resolver isso. E o atuador é o mecanismo que ele vai impactar no ambiente. Se for um programa de xadrez, ele vai falar, faça tal movimento. Se for um carro, eu vou apertar o pedal. O pedal é o atuador, e a ação é acelerar ou desacelerar, ou brecar, ou não fazer nada, certo? Esses vocabulários são importantes justamente porque a gente vai começar a trabalhar em cima desses agente geral, né? O que está aqui nessa ponto de interrogação que vocês estão vendo aqui é o que a gente vai preencher no próximo vídeo, né? Esse ponto de interrogação aqui no meio, ele é o que diferencia. Existem vários agentes, certo? Que tem sensores diferentes, que tem uma maneira diferente de processar os perceptos e de gerar ações, tá? E ele vai ser trabalhado no próximo vídeo. Por enquanto a gente quer definir melhor o que é cada parte, quais são os tipos de ambiente, o que o agente deve fazer de uma maneira geral, e a gente vai fazer essa parte de algumas definições. Então, gente, vou falar agora um pouquinho sobre o vocabulário, que ele define nessa seção. Ele vai falar que um percepto é o conteúdo que o sensor conseguiu perceber do meio ambiente, certo? Simples desse jeito. Outro conceito importante é uma sequência de perceptos que vão ser um histórico, né? E a gente vai ver no futuro que, dependendo de como você modelar o seu agente, esse histórico ele pode importar ou não. Então a gente tem esses conceitos. Além disso, a gente vai ter dois conceitos, um é abstrato e o outro não é abstrato, outro é concreto. O conceito de função do agente, né? Função é bem a ideia do sentido matemático da coisa, tá? Ela tem um input e tem o output, tem um domínio, um contra-domínio e tem uma lei que liga esses dois pontos, tá? E a função do agente, ela vai receber basicamente o histórico de perceptos, uma sequência, né, de perceptos, né, que estão acontecendo, e ele vai mapear essa sequência de perceptos para uma ação, tá? Essa é a função da agente, ela é teórica, como a gente vai ver lá na frente, vai ter alguns problemas para a gente implementar, se a gente for implementar de uma maneira naive, né, de uma maneira inocente, mas basicamente, né, o que o autor vai falar que a IA moderna é tentar implementar esse tipo de função, que mapeia a sequência dos perceptos a ações, certo? E ele vai diferenciar isso do programa do agente, né? E por programa ele está falando, o programa é uma implementação concreta dessa função, lidando às vezes com um sistema físico ou abstrato, se for um caso de xadrez, né? Então, existem várias maneiras de mapear, por exemplo, as ações de um carro, quando eu aperto no pedal, quando eu viro o volante, quando eu freio, quando eu dou seta. Existem várias maneiras de eu mapear toda essa sequência de perceptos e o que eu tenho de volta, né, do ambiente, se o carro da frente freou ou não, se apareceu uma pessoa ou não, se a luz do farol acendeu ou apagou. Tem diversas maneiras, né, de eu mapear isso, essa sequência, e isso tudo vai me dar uma ação, que é freie, pare, ande, vire, né? Então a gente tem que entender como a gente vai colocar num programa que seja capaz de rodar isso, né? Porque a gente vai ver mais pra frente, tem umas questões de incapacidade, né? Basicamente essa aqui é a seção 1.1, ele apresenta, né, o conceito de agentes, fala que eles vão lidar, né, com um ambiente, e ele deixa muito claro também que é o meio ambiente que vai ditar o design do agente, né? Não adianta eu querer fazer um agente super simples, um ambiente complexo e vice-versa. Então, dependendo do problema que eu vou resolver, que é de fato representado aqui, abstraído pelo ambiente, eu vou definir um determinado agente. Seguimos então agora para a seção 2.2. A seção 2.2 é a seção onde a gente vai falar, beleza, eu acho que um agente ele faz o trabalho dele se ele fizer algo, tiver um bom comportamento. Mas que diabos é um bom comportamento, né? Como é que eu defino isso de maneira não abstrata, né? Como é que eu calculo um programa, um agente, para saber se ele tem um bom comportamento ou não? E ele vai associar esse bom comportamento à racionalidade. Eu quero implementar um agente racional. E o que significa implementar um agente racional? Significa que o agente ele vai estar fazendo coisas de acordo com o consequencialismo. O que é o consequencialismo? É uma teoria que diz que eu vou avaliar o agente pelas consequências dele. Então, se ele fizer as consequências de maneira esperada, vou dizer que esse cara é racional. De novo, tem toda uma questão filosófica por trás disso para entender o que é racionalidade ou não, mas lembra, o cara tem cabeça de engenheiro, os autores são engenheiros, eles querem implementar alguma coisa. Então ele falou, cara, para mim, racionalidade é consequencialismo. Se o agente fez o que ele foi programado para fazer de maneira bem feita, da maneira esperada, eu vou considerar que esse cara é racional, fim de conversa, certo? Então, baseado nisso, ele vai tentar discutir um pouco o que é essa racionalidade, né, como se faz isso, e ele vai trazer um novo conceito aqui pra gente, que é a medida de performance.
Performance é basicamente uma maneira de mensurar o que a gente está fazendo. E se a medida de performance ela sempre tem que estar atrelada a uma noção de desejabilidade, né, do que a gente quer que ele faça. Então, por exemplo, se eu quero que o ganhar no xadrez, eu quero que movimentos que levem o oponente a perder peças tenham, por exemplo, uma pontuação maior do que movimentos que levem você a perder peças. Então, a minha medida é eu quero que o oponente perca mais peças e eu mantenha as minhas peças, só que eu não consigo abstrair isso diretamente. Então, por exemplo, eu tenho que contar. Para cada peça que o meu oponente perde, eu ganho uma quantidade de pontos. Cada peça que eu perco uma quantidade de pontos. É uma maneira, por exemplo, de abstrair esse conceito e criar uma função palpável para medir, né? Tudo que eu consigo medir, eu consigo depois programar o meu agente para buscar, né, esses objetivos que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, essencialmente, a gente tem que procurar formas de medir. Aqui o autor segue falando que é difícil você encontrar métricas de performance, né? Essa é grande parte, né, do nosso trabalho aqui como engenheiro de software, onde está desenvolvendo IA, é buscar essas medidas, é realmente um desafio relativamente grande. E aqui tem uma parte até que eu acho interessante, até narrar aqui para vocês, que é a definição dele de racionalidade, né? Ele fala que, olha só, para cada possível sequência de perceptos que o agente recebe, um agente racional ele deve selecionar ações que maximizam a medida esperada de performance, dadas as evidências, né, de uma sequência passada, né, de perceptrons e de algum conhecimento que o agente já tem. Então pode ser que no começo da minha interação entre agente e ambiente eu já tenho algum conhecimento prévio, né, do meu ambiente, e a partir desse conhecimento prévio do meu ambiente eu posso tomar decisões e o ambiente vai gerar para mim uma sequência de perceptos, né, de estados. E eu vou, a partir dessa sequência, tentar tomar as melhores decisões possíveis, dado essa sequência. Vamos aqui agora voltar um pouco para a seção 2.1, que ele traz um exemplo um pouco mais concreto sobre o que seria a implementação desse agente. Estou aqui de novo na outra tela, né? Essa é a imagem, essa é a figura 2.2, onde ele vai criar um agente e um ambiente bem simples. O que vocês estão vendo aí é um protótipo super simplificado daqueles robozinhos que limpam a casa. Basicamente, o agente vai ser o robô. E ele tem que tomar, basicamente, decisões. Ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda, ou ele fica parado, ou ainda ele limpa. Ele pode fazer as 4 coisas: limpar, direita, esquerda ou ficar parado. E o meu ambiente só tem 2 estados, A e B, esses quadradinhos que a gente está vendo aqui. No lado A pode estar sujo ou não. E aí ele vai ter que interagir, que você tem que criar regras, né, por exemplo, no meu ambiente, para saber o que ele pode fazer. Você pode, por exemplo, criar regras que não sejam tão claras, ou que o objetivo da medida de performance não seja tão claro, não seja tão alinhado com o que você quer fazer. No fim do dia, eu quero que a casa esteja limpa, certo? Eu quero que esses 2 quadrados estejam limpos. Mas, por exemplo, se eu criar uma medida de performance que eu dou uma pontuação para ele toda vez que ele limpa, o que ele pode fazer? Ele pode chegar aqui no A e falar, pô, tá sujo, vou limpar. O A agora está limpo, então eu vou para o B. Vou para o B está sujo, eu limpo o B. Se eu quiser maximizar a minha medida, que é o número de limpezas, o que eu posso fazer? O robô pode jogar a sujeira fora de novo e limpar. E ir para o A, jogar a sujeira fora e limpar de novo. E fazer esse loop infinitas vezes, porque ele vai estar maximizando o número de vezes que ele está limpando. Então veja que é bem sutil a maneira que a gente define essas métricas de performance. Eu, no final do dia, eu quero a minha casa limpa. Eu não quero um robô que vai limpar a minha casa e depois vai sujar a minha casa porque ele está maximizando a performance dele. Tá vendo que é bem sutil e não é tão fácil, um exemplo tão bobo quanto esse, se você não tiver uma regra bem definida sobre o que a gente pode fazer, a gente pode gerar algumas complicações, né? Só para deixar mais claro aqui agora, vamos mostrar a figura 2.3, que é a figura onde a gente mostra o que seria uma sequência, né, de perceptos e o que seria as ações, né? Aqui a gente está vendo nessa coluna, do lado esquerdo, a gente vê possíveis perceptos que a gente pode ter. É um colchete, A é a posição onde ele está, e B é o estado, né, que está lá. Se está sujo ou se está limpo. Por exemplo, então, se eu estou no quadrado A e ele está limpo, uma ação que eu posso ter é justamente ir para o quadrado da direita. Se eu estou no quadrado A e está sujo, eu posso limpar ele. Esse aqui é de sugar, né? Se eu estou no quadrado B e ele está limpo, vou para a direita e assim sucessivamente. E a gente pode notar também aqui embaixo que a gente tem sequências, né? Coisa que aconteceu no passado.
Por exemplo, né, nessa primeira parte aqui, o A estava limpo. Aí beleza, aí o A continuou limpo. Aí a terceira interação, opa, o A sujou. A partir disso, eu vou fazer então o quê? Eu vou limpar. Então se eu tive uma sequência de A limpo, A sujo, na terceira vez, o ótimo é limpar. E você pode imaginar que essa sequência aqui, ó, ela desce, ela vai para o infinito, né? É muitas e muitas e muitas interações. E lidar com o infinito não é necessariamente coisa prática, não é uma coisa legal. Justamente por isso que a gente tem que, de uma maneira esperta, criar agentes que consigam maximizar a medida de performance, mas tudo começa em definir uma boa medida de performance que se alinha com os seus objetivos. Basicamente, esse daqui é o que a gente vai ter aqui nessas primeiras sessões, né? Aí ele segue aqui na seção 2.2, falando muito sobre alguns conceitos de racionalidade, dá uns exemplos onde a racionalidade, né, não é tão bem-vinda ou ela não é tão bem definida. E aí ele fala, por último, ele fala de alguns conceitos que a gente não pode se confundir quando a gente está falando de racionalidade, né? Ele fala basicamente na 2.2.3 de onisciência, aprendizado e autonomia. Em relação, por exemplo, à onisciência, né? A onisciência seria se os agentes soubessem o resultado de todas as ações que eles causam, né? Por exemplo, supomos que um carro autônomo ele soubesse que daqui 3 quadras um caminhão vai passar, vai fechar o cruzamento e vai ter um acidente. Então, o ótimo para mim é desviar, virar à direita. Só que na vida real a gente não tem bola de cristal. A gente não consegue saber o futuro. Então, eu não consigo ter uma decisão ótima, dado que eu não vivi aquela situação. Lembra, eu controlo o que o meu agente faz, eu não controlo o que o ambiente faz. O que o ambiente devolve para mim, não necessariamente ele é determinístico, no sentido de que eu vou ter certeza que sempre que eu fizer essa ação, eu vou ter essa reação, certo? Tem esse lance de incerteza que o agente tem que lidar. E onisciência é literalmente você ser o deus da situação e saber tudo sobre o que pode acontecer. Raramente tem isso, e isso não é racionalidade. Racionalidade é, dada a minha sequência passada, tudo que eu já vivi, tudo que eu consegui adquirir, eu vou tomar uma decisão racional, maximizando a minha medida de performance. Aí ele parte também para falar um pouco sobre o que seria o aprendizado, né? Ele fala que os agentes ganham mais experiência interagindo com o meio ambiente e modificam as suas ações de acordo com o esperado, né? Então, os agentes, na medida que eles entendem, às vezes, a gente vai ver mais pra frente, né, daqui a pouco, né, um pouco sobre os tipos de ambientes. Tem ambientes que a gente sabe que as ações são determinísticas, ou seja, sempre que eu fizer aquela ação, eu vou ter aquela reação. Tem ambientes que nem sempre. Tem ambientes que eu tenho que usar a teoria de probabilidade para modelar isso e entender que, às vezes, a minha ação não vai resultar sempre no mesmo resultado, e aí eu tenho que dar um jeito de adquirir essa informação, essa sequência de perceptos, e a partir dessa sequência de perceptos eu vou ir melhorando as minhas ações para ter uma medida de performance maior e melhor, né? Essa que é a grande sacada do livro, é a grande sacada dele como modelador, né? Ele segue aqui também falando, por último, sobre autonomia, né? Ele fala que os agentes devem buscar, né, o seu conhecimento atual no ambiente para tornar melhores ações. Isso é autonomia, e não depende do conhecimento prévio do ambiente, né? Então, assim, posso até ter um conhecimento prévio sobre como o ambiente se comporta, mas eu quero que o meu agente ele interaja com o meio ambiente independente do meu conhecimento prévio. É o caso, por exemplo, de um carro autônomo. Às vezes eu quero que o carro autônomo vá pela estrada mais segura, às vezes eu quero que ele vá pela estrada mais rápida, às vezes eu quero que ele maximizar outro tipo de coisa que não necessariamente está previamente definido como default quando ele começa a interagir com o meio ambiente, né? Isso é a questão da autonomia, o agente tem que estar preparado, tem que ter essa certa flexibilidade em lidar, né, com o meio ambiente. Essas basicamente são as sessões 2.1 e 2.2. Agora a gente vai entrar na sessão que é um pouquinho maior, que é a sessão 2.3, última sessão que a gente vai cobrir aqui nesse vídeo de hoje, que é a sessão que ele começa a falar sobre o ambiente, né? Como é que o ambiente ele interage nesse tipo de modelagem, justamente com o nosso agente. O nosso agente ele sempre vai estar interagindo com ele, e tem ambientes que têm características que tornam essa interação mais fácil e ambientes que a tornam mais difícil. Basicamente, ele fala que a task environment, como ele chama, é o problema que a gente tem que resolver e cujo agente é uma solução. E ele define isso através de um acrônimo, que em português fica PES, que está aparecendo aqui para vocês agora, mas nada mais é do que Performance, Environment, Actuators and Sensors, que é aquela primeira figura que a gente mostrou aqui, figura 2.1, onde um ambiente ele vai ter uma medida de performance, ele vai ter um ambiente, ele vai ter
atuadores, que é como a gente atua na realidade, e sensores, como a gente percebe a realidade. Esse conjunto se chama as Task Environment, que eu traduziria grosseiramente assim como as atividades, né, que o ambiente pode fazer. E eles têm aqui, ele deu um exemplo aqui sobre o que é cada uma dessas partes, né, que a gente pode ser, a partir que a gente pode olhar aqui de novo para essa figura que é a figura 2.4. Se você estiver olhando aqui, ele fala isso para um tax. Como é que eu posso definir um ambiente, uma task environment, para um tax? Um tax autônomo, por exemplo. Posso, como medida de performance, tem várias medidas, várias coisas que eu posso medir, né? O quão seguro ele é, o quão rápido, o quão dentro da lei ele está, a conformidade, o tipo da viagem, o lucro que ele vai ter, minimizar o impacto no meio ambiente. Tem diversas medidas de performance. Tem que definir uma ou algumas, dependendo, você já pode imaginar, se eu tiver mais de uma medida de performance, fica mais difícil resolver o meu problema, porém, não é impossível. Tem o ambiente, certo? O ambiente, nesse caso, pode ser estrada, pode ser ruas locais. Aí tem o ambiente também, ele não é só a parte física, tá? São objetos que interagem com o ambiente. Então pode aparecer um policial, um pedestre, o tempo, tem qualquer outro objeto que interaja, né, com o mundo e com o nosso agente, vai estar aí representado no ambiente. Sensores no carro aí seriam o acelerador, seria o freio, breque, sinal, seta, né, e display de bordo, ou às vezes Alexa que você tem, ou Siri, ou qualquer outro comando de voz que tem no carro. Os sensores são câmeras, radares, GPS, velocímetros, é como ele percebe essas métricas, percebe o que ele está fazendo, né? E esse quarteto aí, esse PES, é o que ele fala que a gente precisa para definir uma boa tarefa, né? E definir um bom ambiente para a gente conseguir trabalhar e criar agentes que resolvam isso, né? Então, boa parte da modelagem, já que está falando bastante conceitos de engenharia de software, e na engenharia como um todo, né, que é a gente tentar resolver um problema, a gente tem que definir e modelar quais são os limites, o que a gente espera da realidade, o que a gente quer que aconteça, o que a gente espera que a gente prevê que aconteça. A engenharia, principalmente a engenharia de software, diferente do desenvolvimento, ela está muito mais ligada a resolver erro, pepino, quando a coisa sai da conformidade, quando a coisa sai do happy path. O que acontece? E definir as bordas do problema, obviamente, se você quiser tratar de tudo, você nunca vai terminar o seu problema, certo? Tem que limitar um conjunto de condições, entender sobre quais circunstâncias ela vai trabalhar. É isso que a gente busca fazer aqui. E, bom, ele vai falar agora sobre diversos tipos de dualidade que existem, né, sobre o que seria, né, o ambiente. Por exemplo, o ambiente ele pode ser totalmente observável ou parcialmente observável. O que ele quer dizer isso? Às vezes eu sei de antemão todas as respostas que eu tenho, ou seja, tudo que eu posso fazer, eu tenho que começar a aprender. Ou a gente sabe tudo que ele pode fazer no começo, ou não. Basicamente é isso. Aí tem a parte se ele é um ambiente de single agent, ou multiple agent, se ele está sozinho, ou se ele vai estar lidando com outros agentes. Se eu estou, por exemplo, num jogo de xadrez, eu tenho dois agentes, né? Sou eu e outra pessoa. Se eu sou um carro autônomo, considerar que eu tenho só um agente para lidar, que é o que está modelado, que é o carro, ou posso considerar que outros carros autônomos também estão lá e talvez podem conversar e eu tenho um problema de multi-agentes. Eu posso usar a informação de um carro que está na frente para falar comigo e tomar decisões otimizadas. O ambiente ele pode ser episódico ou sequencial, no seguinte sentido, eu só vou usar isso uma vez ou tem história que importa. Eu vou bater uma foto da realidade com o meu sensor, adquirir o percepto e tomar uma decisão e acabou. Ou eu vou fazer isso infinitas vezes. Essa é a diferença, essa dinâmica, né? Estático ou dinâmico é se o ambiente ele desenvolve ou não, se eu tenho de fato novas coisas surgindo no meio ambiente ou se ele não vai mudar, né, ao longo do caminho. Eu vou ter coisas novas aparecendo, imagine por exemplo um jogo de RPG, né? Eu estou caminhando pelo mapa e eu sempre vou ter as minhas habilidades, o jogo sempre vai ficar igual, ou à medida que eu evolua eu vou ter habilidades diferentes e o jogo vai ser diferente. Discreto e contínuo em relação às métricas, né, como os perceptos vêm e como as ações vão. Discreto, a grosso modo, seria a representação integer, né? Contínuo seria o float, a grosso modo. E aí, se eu consigo medir ele de maneira discreta e contínua, também faz diferença na modelagem do meio ambiente. E o último que ele fala é se o ambiente ele é conhecido ou desconhecido, né? Por exemplo, o agente ele entende das leis das físicas ou ele vai ter que aprender a física daquele local, né? Essas são dualidades que ele mostra. E essas dualidades são o que torna o problema mais fácil, mais difícil. Ele fala, inclusive, por exemplo, o problema do carro autônomo é um dos problemas mais difíceis porque ele tem todas as características que o tornam mais difícil. Ele é um problema
que é parcialmente observável, ou seja, nem sempre que eu vou tomar uma ação ela vai ter o mesmo outcome. Ele é um problema de multi-agentes, ou seja, eu vou ter que lidar com vários agentes, não só eu. Ele é não determinístico, que não necessariamente que eu vou tomar a mesma ação vou ter a mesma resposta. Ele é sequencial, ou seja, sempre vai estar tomando várias decisões a partir dos perceptos, da sequência de perceptos que eu vou recebendo. Ele é dinâmico, ele é contínuo e ele é desconhecido. Então é um problema bem difícil, né? E aqui a gente tem uma outra série de outros tipos de potenciais agentes que a gente pode modelar. Vocês podem ver que aqui é uma ampla gama de possibilidades, né? Se eu estou falando um diagnóstico médico, um satélite, se eu estou falando uma refinaria, ou se é um programa para te ensinar inglês. Tem várias maneiras de modelar. A IA tem infinitas possibilidades de aplicação em termos de domínio. Se eu tenho um campo de conhecimento, eu consigo aplicar IA aplicando esse framework, quebrando o problema, encaixando essas caixinhas. Esse é um exercício muito interessante de fazer, pensar num problema real e como é que eu encaixo isso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a questão do diagnóstico médico, né? A minha medida de performance, em último caso, é a saúde do paciente. Tá, super de acordo, né? Ou, se eu sou um plano de saúde, eu quero reduzir custo. Não estamos debatendo aqui a questão moral da coisa, estou falando que é uma questão que eu posso imputar o que eu quiser como métrica de performance. Mas lembra, recorrendo àquela parte inicial do texto, vai muito na questão de desejabilidade. Eu quero isso? É isso que eu quero que o meu agente faça? Então a minha medida de performance sempre tem que estar atrelada a esse agente. Eu tenho também aqui a parte de ambiente, que seria o hospital, os pacientes, todo o staff médico, né? Os actuators, os atuadores, né? Seria, por exemplo, perguntar questões para o paciente, fazer aquele teste clínico, né? Fazer aquela entrevista clínica. Posso fazer testes de sangue, testes de imagem, né? E isso eu posso pedir para ele fazer, né? Para tentar e dar diagnósticos e falar, tome esse remédio. Isso é como eu mexo no meio ambiente, né? Eu quero que ele diagnostique, então eu vou falar, cara, faça esse teste, todo dia nesse diagnóstico, tome esse remédio. E os sensores são mais fáceis, aí são os sintomas que a pessoa está sentindo, uma série de exames médicos, né? Só uma diferença aqui, o sensor, quando ele recebe um exame médico, ele está recebendo um percepto. Quando ele fala, eu quero que você faça tal exame, ele é uma ação que o atuador vai fazer. Então, requisitar o exame médico é a ação feita pelo atuador. Ler o exame médico é o que o sensor faz a partir do momento que ele recebe esse percepto. E você pode explorar isso de uma ampla gama de assuntos aqui, né? E seguindo já para o final aqui do nosso vídeo, né? Ele basicamente fala sobre outros tipos de ambiente que ele pode fazer, né? Ele fala sobre onde a gente pode atuar, ele vai dando vários exemplos. Eu acho que não precisa a gente mais entrar nesses meandros desses exemplos, eu acho que ficou bem clara a diferença entre agente e ambiente, como é importante você, a partir do ambiente, que ou seja, que é o problema que você vai resolver, você definir o agente que você quer trabalhar. E a próxima sessão, que é a 2.4, é a mais longa desse capítulo, onde ele vai definir basicamente 4 grandes tipos de agente. E esses tipos de agente vão guiar a gente até o final do livro, que são os agentes que a gente vai implementar para resolver esses problemas. A gente vai discutir na próxima sessão, né, todos esses agentes. Tem mais algumas... Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Além dos agentes, depois tem na parte 5, se eu não me engano, do livro. Ele vai falar um pouco sobre... Ele ainda vai falar um pouco... Não, a gente só tem a parte 2.4, né? A 2.4 é a última, só que ela tem várias sessões, né? Onde ela vai falar um pouco sobre como todos esses componentes dos agentes trabalham, vai falar um pouco sobre aprendizados dos agentes e vai apresentar para a gente esses tipos de agentes, né? Então a gente fica com a sessão 2.4 para o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Por favor, deixem recomendações, dúvidas que surgirem. Se vocês quiserem ler o livro comigo e trazer seus comentários, suas observações, vai ser muito legal. Por favor, interajam nos comentários. Muito obrigado pela atenção até agora. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.